Olá, gente! Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio no ar com Elas é Assim. E como que vocês estão? Quer se inspirar? Quer nos inspirar? Vem fazer seu podcast com a gente. Siga nossas redes também. Tudo bem, Dani? Tudo bem, e você? Tudo bom. Nossas redes, estamos no TikTok, nosso canal no YouTube e no Instagram. Vem aqui contar sua história. Hoje a gente está com uma convidada especial, muito especial. Tem uma história linda que vai inspirar muita gente e tem a solução do problema de muitas pessoas. Antes da gente apresentar, a gente estava conversando com ela nos bastidores e, gente, que história. Ela, mãe aos 53 anos, psicóloga, psicanalista, palestrante. Seja muito bem-vinda, Sandra, que do banco que solucionava problemas para outras pessoas, agora está solucionando na psicologia. Bem-vinda, Sandra Hilário. Muito obrigada, Bem-vinda. meninas. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar, né, um pouco da minha história e da minha experiência. Ai, que bom. Sandra, então vamos começar. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente conhecer você melhor. Vamos lá, meninas. Bom, a minha trajetória é um pouquinho longa aí, né? Eu comecei muito jovem a trabalhar no banco. Aos 18 anos, eu entrei na instituição bancária e ali comecei a dar os meus primeiros passos na minha carreira profissional. Aí trabalhei, era exaustivo, mas não era, na época que eu entrei, não era tanta cobrança como se vê, nos tempos atuais, né? Então, fui trabalhando, e depois de uns 10 anos, mais ou menos, de trabalho, aí eu acabei também tendo depressão, porque a demanda era muito grande, as cobranças começaram a ser muito grandes, eu acabei passando por uma depressão, né? Fiquei aí uns 3, 4 anos, mais ou menos, passando com um psiquiatra, sendo medicada, né? E aí foi. Precisei me afastar do banco, né? Depois de um longo período que eu fiz tratamento, neste tempo que eu me afastei, eu conheci uma psicóloga maravilhosa, né? Que me deu todo o apoio, me deu todo o acolhimento que eu precisava para entender. A partir daí, eu comecei a entender como que funcionava, né? E eu fui me tratando, me cuidando, passando com ela, né? Fui tomando a minha medicação e fui ficando bem. Um belo dia, eu estava em casa, né? Ainda com a depressão, me cuidando, mas ainda estava, né? Sobre o efeito disso tudo. Eu conversei com um amigo meu, né? E aí ele perguntou para mim o que que eu queria da minha vida, né? E aí eu fiquei, naquele exato momento, eu falei, o que que eu quero da minha vida é viver. E viver muito, porque junto com este afastamento, eu passei na época também por um divórcio, né? Então eu estava assim muito debilitada, muito frágil com tudo isso. Então foi um combo, né? É a minha profissão que não estava indo muito bem, porque eu estava me sentindo com burnout, né? Na época, eu não sabia, né? Eu passei por assédio moral. Eu também não sabia, porque as pessoas, elas não são esclarecidas a respeito. Você pensa que você é fraca, que você não tem coragem. A informação hoje está muito mais aberta para as pessoas. Antes não se falava muito em burnout, no Exatamente. assédio. E se usava de piada, né? Então as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que não autenticava muito rápido, né? Sua lerdeza. Então, as piadinhas, né? E tudo isso ia dilacerando a pessoa, né? Porque a gente se sentia realmente fraca. E foi assim que tudo começou. Eu comecei a entender, comecei a passar na psicoterapia, né? Com a ajuda desse amigo que me deu um grande insight, eu entendi que eu queria viver e a partir daí a minha vida virou 360 graus, né? Eu passei a ver a vida eu falo que eu coloquei meus óculos cor-de-rosa, né? Porque eu passei a ver a vida com outros olhos, viver de uma outra maneira, me permitir. Voltei a trabalhar novamente, voltei para a instituição, só que de uma outra maneira, né? Eu acho que confiando em mim, com coragem. Os problemas continuavam, com certeza, mas a maneira que eu comecei a enfrentar foi muito diferente. E isso daí foi me fortalecendo, né? E
A partir daí, eu entendi o quanto a psicologia é milagrosa, o quanto a psicologia pode fazer pelas pessoas. E foi a partir desse momento que eu comecei a me interessar pela psicologia, né? A minha primeira formação é em direito, eu sou bacharel em direito, né? Mas depois eu trabalhei alguns anos no banco, saí, né? E aí eu parti para psicologia, porque eu comecei a olhar de uma maneira diferente e comecei a estudar, né? Estudar bastante, compreender, ter uma compreensão do outro. E aí eu me formei em psicologia. E nada como, né, estar no problema, né, Sandra? Passar por isso. Passar por isso é uma escola, né? Uhum. Nossa, gente, para mim assim foi, eu falo que me edificou, me elevou, né? E a partir daí eu consigo olhar para o outro, né? Porque a psicologia nos dá esse lugar do acolhimento, da empatia, né? De como esse outro chega para você. E tudo isso eu aprendi ao longo, né? Eu fiz e faço psicoterapia porque é muito importante, né? É muito importante. E as pessoas têm um grande equívoco, porque as pessoas acham que você precisa buscar psicoterapia quando você está no fundo do poço, quando você tem um problema X, quando você não. E não. A psicoterapia é para o seu autoconhecimento, é para te edificar, é para mostrar o que você pode e o que você não pode, né? Como que você é de verdade com você, para você aprender a se respeitar, para você entender o seu lugar no sentido de, sabe, de se encorajar, de ir. Então, tudo isso ela nos dá. É maravilhoso. Você fala muito que nós temos, cada um tem os seus próprios tesouros. E aí você conseguiu enxergar os seus tesouros com a psicanálise e tudo mais. E muita gente de fora, quando a gente vê o problema de fora, a gente consegue enxergar e falar, principalmente com mulher, a gente lida com muitas mulheres. Por que que essa mulher não tá enxergando quem ela é? Como ela não sai desse problema? Uma dica, Sandra, para as mulheres, como que elas devem começar Percebem, ali né? a achar os seus próprios tesouros, que foi o que fez você ter essa grande virada de chave? Bom, é importante assim, como eu falei para vocês, né? A minha virada de chave foi quando uma pessoa me fez uma pergunta, né? E eu entendi que eu era muito mais do que aquilo que eu estava me permitindo, né? Então, quando a gente começa a entender que está tudo dentro de nós, né? E que a gente, sim, nós podemos, até porque a mulher, ao longo da história, você vê que tem aí uma longa história da mulher, que a mulher sabe, é sempre colocada em segundo lugar, e as mulheres hoje elas estão tomando um outro lugar, um outro espaço, uma nova conexão com a vida e com o mundo, né? Então, acho que primeiramente é isso, você precisa se reconhecer. E este lugar, novamente, a psicoterapia te ajuda muito nisso, né? Você se reconhecer, você querer, né? Se amar, se respeitar, né? Colocar os limites que muitas mulheres, às vezes, acaba, sabe, se deixando levar e não entende isso, né? Às vezes acaba indo pela submissão. E não, você precisa olhar para você de verdade e caminhar. É Existem os isso. sinais que vão mostrando, a pessoa tem que ter uma percepção disso. Exatamente. E aí, claro, aí cada mulher com a sua subjetividade e na sua questão, né? E aí é um leque que se abre e cada mulher na sua individualidade. Mas sim, eu acho que o primordial é, eu falo sempre a palavra, se liga em você, né? Eu acho que essa frasezinha aí, você precisa se ligar em você e começar a se autodescobrir, ver se você, as suas limitações, né? Não acreditar na crença popular, que não pode, que não dá, que você é isso, que você é aquilo, não. Você precisa né, buscar a sua identidade, se conectar com a tua história e fazer uma nova história, uma linda história. É isso. Que legal. E tem sinais, Sandra, que as mulheres elas não enxergam, né? Como a gente acabou de falar. E isso se agrava em que sentido? Você diz na depressão, quando a pessoa está se sentindo uma Isso, Maus depressão, tratos maus com o tratos. companheiro. Tá. Bom, sempre é nessa ótica. É a subjetividade de cada uma, né? Então, vamos supor a mulher que ela está passando por maus tratos, que ela está num relacionamento tóxico, né? Identificar
quando ela vai, por exemplo, num relacionamento, é muito importante, às vezes, ela observar como esta pessoa que está ao lado dela, principalmente no início de um relacionamento, que tudo é flores, gente, no início do relacionamento, né? Aí passa lá a fase da paixão, né? Como esta pessoa, este homem, trata, por exemplo, as mulheres da vida dele, a mãe, a tutora que o criou, né? O que está dentro, o que está próximo, porque é ali que a pessoa vai mostrar o que ela é. Então, isso é um dos sinais. Trata bem, trata elegantemente, é cuidadoso, né? Ou não? Ou tem um palavreado chulo, não se importa, trata mal, grita, bate, né? Então, é ali que a pessoa, né, começa a dar os primeiros sinais, né? E depois como te trata, né? Como que essa pessoa te trata, né? Como que é? Te trata bem na frente das pessoas? E como que é por trás lá? Quando você levanta de manhã, quando você tá sem escovar os dentes, quando você... Não é verdade? Porque a vida real é essa, né? Quando você tem lá um monte de serviço para fazer dentro de casa, porque essa é a realidade. Né? Nós levantamos de manhã, nós temos várias coisas para fazer de manhã, é família, é filho, né? Então, como que esse homem te trata? Então, a partir daí, quando você abre a sua mente, quando você aumenta o seu olhar, né? Você começa a observar o que você está tolerando, né? Quais são os tesouros que você merece? O que você deixa colocar na sua caixa, no seu porta-joia? Joia ou lixo? É você que se permite ou não permite. E aí é onde eu falo para vocês que o limite, né, é muito importante. Isso é individual de Você cada um. vê, dá sinais, né? E essa cartilha que já fala lá antigamente de observe como seu companheiro, seu namorado, seu marido trata a mãe dele, que vai ser o jeito que ele vai te tratar. Isso Nossa avó falava, e a minha avó falava isso. Não, isso é uma cartilha antiga que vai valer para a vida toda. É aquele negócio, você quer saber como uma pessoa é? Dê poder a ela. Isso. Dê poder a ela, né? E vai Como indo. que ela chega num lugar e como que ela trata as pessoas? Seja da pessoa que... Todas as profissões são dignas e maravilhosas, né? Mas como que é aquela pessoa, às vezes, mais simples, que tá lá, por exemplo, varrendo a rua, cortando a árvore, e daí você vai adentrando. Como que a pessoa... Porque quem é de verdade e trata todas as pessoas bem. Né? Exato. Quem é elegante. Né? O que a sua alma fala? Como que é? Então, são esses sinais que você vai observando no dia a dia, né? Atenção, mulherada. Pior Fique cego de é aquele olho, que não quer enxergar. nos sinais. Agora falando um pouquinho de algo muito sério, que é o burnout. Não só ali você como bancária teve, outras profissões, existe também, vamos falar um pouquinho, passar pelo burnout, que você viveu isso, e o burnout digital também, que hoje em dia é muito sério. Conta um pouquinho os sinais que a pessoa tem que prestar atenção, que ela já está entrando nessa fase, porque muita gente só vai realmente procurar um profissional quando está no fundo do poço. Então, os sinais que ela deve já prestar atenção. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Sam. Então, o burnout, ele é antigo, a palavra burnout vem, que é esse esgotamento físico do trabalho. A pessoa não está aguentando. E hoje, né, o digital, essa nova conexão que o mundo vem passando, né? Então, agora trouxe aí essa nova, o burnout digital, né? Onde as pessoas estão aí com o mesmo esgotamento físico, a pessoa não aguenta, ela tá angustiada, ela não tá conseguindo mais, sabe? Esgotamento mesmo, acho que o nome próprio já diz tudo, né? Não aguenta estar ali naquele lugar, fica chorosa, não quer ir para o trabalho, acorda de manhã, sabe aquele negócio? O trabalho, ele tem que ser um prazer na vida da pessoa, né? Porque ele caminha junto, né? Então, o trabalho é vida, é onde você vai, sim, ganhar ser remunerada por isso, né? Mas você também tem que remunerar a sua alma, né? Você tem que ter prazer, você tem que ter alegria. E se não tem, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E aí o burnout ocupa esse espaço. E
hoje, falando no digital, as pessoas estão, as crianças cada vez mais cedo, né, entrando no digital, né? E os adultos também. E acaba que a pessoa fica postando, toda hora ela fica postando, ela posta um vídeo, ela posta uma foto, e ela fica querendo saber das curtidas, se surtiu, se viralizou. E se não tem, né? A pessoa ela começa a ficar com o sentimento de menos-valia, não foi bom. Ai, eu não tô bonita. Ai, o meu trabalho não está sendo bem visualizado. Então, você já começa a se colocar esse sentimento em cima de si também, né? Então, você já começa lá a sua depressão, se depreciar, né? E, a partir daí, muitas pessoas não têm ainda noção, né? Mas já está começando a ter um burnout digital. Onde ela está começando a ter sentimento de menos-valia, angústia, querendo fazer mais, né? Quando a gente está num trabalho que a gente não gosta, às vezes não é a produção, ó, vende mais. É assim, banco principalmente, né? No banco você tem uma meta altíssima para você ter que cumprir, né? E geralmente, pelo menos eu estou falando na época que eu conheci, né? Você tinha que dar conta da meta que o outro colocava, né? E vai aumentando E essa vai meta, aí você vai se aumentando. cobrando. E dane-se se você não consegue, eu quero os números, né? E ainda usava-se essa frase, contra os números não há argumento. Então, você tinha que provar por A mais B, né? Que você tinha que cumprir. E hoje, o digital, de uma maneira igual, mas por um outro caminho, faz com que a pessoa produza mais, digite mais, tire mais fotografias, para saber quem tem mais curtida. E aí vem, né, a questão do pertencimento, da comparação, do se comparar. E tudo isso, se a pessoa não tem um bom equilíbrio, se a pessoa não tem, não aprende a se frustrar, coisa que hoje a gente vê muito isso nas crianças, né? Infelizmente, os pais não estão ensinando as crianças a se frustrar. Precisa do ócio, precisa da frustração, né? Por quê? Para você saber lidar com isso, né? A minha foto não teve nenhuma curtida, mas tudo bem. Eu continuo plena, eu continuo linda, eu continuo trabalhando. Não deu certo esse caminho, mas vamos por esse daqui, né? Vamos por outro. Tem outro caminho mais lindo, tem outro caminho que eu vou saber. Só que hoje, a maioria das crianças, que, claro, criança não tem essa questão, é o adulto que tem que Impor. direcionar, né? E o adolescente que está começando a querer um mundo de pertencimento, onde eu pertenço? Para onde que eu vou? Né? E os adultos que às vezes não estão sabendo se conectar nesse novo momento. E é preciso frustrar, preciso do ócio, para a pessoa ter um equilíbrio e conseguir Se caminhar. formar, Se né? formar e, né, ter uma consistência, uma persistência. E na internet Isso- tudo é muito perfeito para as crianças, para os adultos, então fica nesse nível de competição, de comparação, e um adulto ele já tem uma cognição, mas a criança não tem. Exatamente. A criança ela está em pleno desenvolvimento, né? Uma criança, o que que ela precisa? Ela precisa de tela? Não. Uma criança precisa de brincar, gente. Brincar. Brincar Desenvolvimento. de carrinho, brincar de boneca, brincar de fazer comidinha, correr, né? Correr no parque, enfim, brincar ao ar livre, pisar no chão, sentir a grama, sentir a areia, sentir a terra, brincar de argila, brincar de massinha, brincar de pintura. A criança precisa criar, né? E muitos pais não se dão conta disso. Né? E a gente vê, às vezes, eu tenho um filho pequeno de 2 anos e 9 meses, então estou sempre em pediatra, porque tem que levar com constância, né? E eu vejo, esses dias mesmo, eu estava num pediatra, tinha uma menininha na nossa frente ali, ela deveria ter uns 3 anos e meio, não mais do que isso. Um pai com o celular, a mãe com outro celular, a menininha com o celular dela e com um foninho, gente. Um Não, absurdo. Isso é absurdo. real. É. Um foninho para uma criança de nem 4 anos. Um foninho. Para ela ficar ali quietinha no mundo dela e não atrapalhar. Que triste, né? Se Chega a ser você- triste. É triste. Se você quer ter um filho, o que é ser mãe? O que é ser pai? Né? Aí É muito você tem que fácil fazer você esse largar numa tela. questionamento, né? É. Porque ser mãe e ser pai é você estar ali. Claro que todo mundo tem que trabalhar.
claro que a gente tem dessas questões, nós estamos numa nova era. E sim, esse pai e essa mãe precisa trabalhar, né? Mas quando você está junto do seu filho, você precisa estar de verdade. Você precisa sentar no chão, você precisa fazer comidinha, você precisa ensinar para ele que existe um mundo de imaginação, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Isso é fato. Isso a psicanálise nos traz com muita clareza, né? E a gente vê, né? Isso daí. Então, se você quer se tornar um adulto forte, um adulto com coragem, com persistência, né? Com fortalecimento, cuide da tua criança. Cuide da tua criança. Sam, e falando assim nos adolescentes, né? A gente vê muita história de suicídio, né? É, o que os pais devem prestar atenção Então, nesse adolescente? perfeito. Então, os adolescentes hoje, né, a maioria que eu atendo, inclusive dentro da minha clínica, né, 99% só tela, videogame, né, principalmente os meninos, né? Então, eles vêm lá, videogame, 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 e é isso. É essa base que é importante, que eu terminei de citar para vocês, né? Então, um pai e uma mãe que vê que esse filho só está dentro do quarto. A maioria que às vezes eu atendo vem querer, e cita, né? Em suicídio, desinteresse pela vida, uma ansiedade exacerbada, né? Tudo isso, por quê? Porque a vida se resumiu ali numa tela. Então, é claro que tem as questões da infância, a psicanálise nos mostra isso, né? E a gente vê como que foi a infância dessa criança, hoje esse adolescente, mas é preciso, se esse pai e essa mãe vê que essa criança está muito lá, e hoje tem uma agravante também no meio disso tudo, os jogos online. Não é só o videogame que não vale nada, que eu compro o joguinho e eu tô ali. Não. Hoje a coisa se tornou mais séria ainda, né? Então, hoje tem os jogos online, vale dinheiro. Eu já chegou pacientes para mim que perdeu muito dinheiro, né? A mãe não se dava conta era um menino, né? Jogou muito dinheiro no cartão de crédito, Nossa. né? Muito E não dinheiro. tem como a mãe medir, na medida que a criança, o adolescente está lá dentro de um quarto, falando com pessoas do mundo inteiro e sendo ali instigado, é bem complicada essa questão. Mas você tem um case de sucesso também para contar sobre adolescente, Sam. Sim, eu já peguei alguns adolescentes, por exemplo, eu atendi uma vez que estava com sérios problemas com questões de droga mesmo, né? E peguei assim de um jeito que ele não conseguia ir ao consultório, a gente tinha que fazer as sessões online, né? Porque ele não conseguia, e nós fomos cuidando, né? Então, fazendo todo esse acolhimento, esse olhar, né? Mostrando, eu falo que ensinando a escalada, né? E aos poucos ele foi se compreendendo, foi querendo. E, gente, olha, uma pessoa assim que eu falo que voou para o mundo, hoje tem muito sucesso, né? Então, ele é um dos meus casos aí de grande superação e eu sou muito feliz com isso, de saber que eu pude mostrar, né, O caminho. através do meu trabalho, do meu estudo, da minha técnica, né, que é possível. Salvar a vida dele, É né? Retomar, possível. né? E hoje ele fala com, sabe, com leveza, com clareza, gostando de viver, né? Entendendo, trabalhando, namorando. Então, gente, isso é muito gratificante para o profissional, muito É muito gratificante. satisfatório você É saber. muita satisfação. Isso vai além do dinheiro, porque você vê que aquela vida tá transformando, tá caminhando, entendeu, né? Isso é muito gratificante para o profissional. E muitas mães passam por isso, Muitas. principalmente adolescente. Eu conheço uma pessoa que ela tem um filho adolescente e aconteceu um suicídio de um colega. Então essa mãe chegou só para desabafar, porque eu não sou psicóloga, mas eu converso muito com os meus clientes. E ela estava desesperada, porque ela falou: poxa, o amigo é muito próximo. É muito próximo. Então as mães elas têm que estar mais atentas, as mães, os pais, e cuidarem. Precisa. Se tá muito no quarto, se não sai, se tá muito quieto, pedindo cartão de crédito, fique atenta, olhe nisso, né? Porque
Isso é muito sério. É. Hoje em dia não tem mais refeição na mesa com todo mundo. Às vezes eu escuto isso, eu acho um absurdo. E isso é muito Porque, comum. Isso é É. muito comum. E a criança, ela precisa disso, né? Então, ali, fazer uma refeição junto, sentar no chão, É a brincar, segurança, os né? pais são a É. Eu segurança. atendi um adolescente viciado em games, né? Também não faz muito tempo, a mãe me trouxe esse adolescente e não tinha na construção dele, não tinha isso. A família nunca brincou, nunca proporcionou, né? Puxa. Então, o que que foi a brincadeira? Foi o tablet. O primeiro presente foi o tablet, né? Você não se dá um tablet de presente para uma criança, ou pelo menos você não deve dar, né? Dá um carrinho. E outra, evitar brinquedo eletrônico. Deixa a sua criança construir, porque, como eu já falei aqui, a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. O que que essa criança vai construir, né? E, vo- Isso é e importante. você tem uma história linda, que foi mãe aos 53 anos. O Davi tá com 2 aninhos, Dois e Sam? nove, Que gente. lindo. Que história 2 e linda. 9. Davi tá linda. Ai, Davi é o meu amor, né? E é isso, aos 50, então, a psicoterapia me trouxe também para este lugar, né? Do acreditar que sim, que é possível, né? Eu conheci o Glauber, eu já estava com 42 para 43 anos, e aí resolvemos que queríamos ter filho. Tentei ter esse filho natural, não foi possível, não conseguimos, né? Aí eu parti para uma fertilização in vitro, fiz 3 fertilizações in vitro com insucesso também. Depois eu tinha desistido, passou uns 6 anos, não, perdão. Aí eu fiz as 3 fertilizações in vitro, não deu nada. Passou aí, não um ano, aí eu engravidei. Não sabia que estava grávida, fiquei toda feliz, né? Quando eu fiquei sabendo, segundo os médicos, já estava uns 3 meses mais ou menos. Só que, infelizmente, também não tive sucesso, né? Fui fazer a minha ultrassom, o coraçãozinho não estava batendo e tive o aborto espontâneo. Aí sim, não liguei mais, falei, gente, não é para mim, vida que segue, né? Porque eu também nunca fui de ficar muito triste. Eu sempre acredito no poder do agora. Vamos transformar resiliência, né? Então, eu acho que a psicologia, a minha psicoterapia pessoal, eu acho que foi me ajudando a enxergar esse novo lugar, que é um lugar que você não tem tanto sofrimento, você vai vivendo, né? Passou 6 anos, eu não pensava mais em ter filhos, aí uma grande amiga minha me ligou e falou assim para mim, Sandra, descobri um médico que eu acho que ele vai poder te ajudar. Aí eu não vou atrás não, né? E deixei o telefone, ela, mas eu vou deixar o telefone. Desistiu, mas não muito. Ficou ali na cabeceira, né? De vez em quando eu olhava, aí eu dava mais uma olhadinha, aí eu peguei e falei assim, eu vou consultar esse médico. Aí falei pro Glauber, mas não tinha desistido? Eu falei, não, vamos consultar. Aí consultei o médico, um médico maravilhoso, assim, humano, acolhedor, olha, um doce de pessoa, maravilhoso. Aí nos atendeu prontamente, nos passou uma bateria de exames, fizemos esses exames. E ele falou assim, Sandra, volta aqui com os exames, né? Você e o Glauber, e aí a gente vai ver se há possibilidade ou se não há possibilidade. E assim eu fiz, né? Voltei nele, aí ele me deu, olhou todos os exames e me deu, assim, um percentual bem alto, perto do que eu tinha no passado, né? Que eu tinha tido um percentual baixo, mas ele me deu um bom percentual e me explicou por quê. No caso dele, o laboratório, onde tudo era preparado, os profissionais todos muito bem capacitados, né? Porque quando você faz uma fertilização num laboratório de uma faculdade, é uma coisa, porque todo mundo mexe. Não é assim? Todo mundo mexe. Quando É. você, todas nós aqui que temos curso superior, que fizemos estágio, todo mundo mexe. E lá não. Lá é privado. Lá quem mexe é ele, a equipe dele. Tem toda uma estrutura especial para isso. Então, um dos percentuais aumenta muito quando você procura um profissional assim, né? E assim foi. Fiz a minha primeira transferência, deu tudo certo, né? Conseguimos
tirar os óvulos, né? E depois virar os embriões, né? E aí eu fiz a minha primeira transferência. Na primeira transferência eu peguei a gravidez. Foi muito bom. E eu fiquei muito feliz, né? Claro, o Glauber ficou muito feliz também. E o Davi tá aí hoje para mostrar que sim, é possível a mulher, quando ela acredita nela, quando ela se cuida, quando ela cuida da mente, do corpo, da alma, né? É possível. Muitos recomeços para Sandra, que Muito. incrível! Muito. É muito E essa bom. dedicação com a criança, em se ocupar, em realmente prestar o papel de mãe, que é o que a gente está falando aqui para as outras mães que estejam nos assistindo. Brincar, tirar da tela, porque lá na frente isso vai ser cobrado. Com certeza, gente. Isso daí é uma coisa que eu sempre passo para os meus pacientes, né? É preciso cuidar dessa criança, porque esta criança vai ser o adulto de amanhã. E a gente precisa fazer com que ela tenha, sabe, resiliência, força. Não que se quebre, mas que seja forte, né? Tudo isso vai evitar o que lá na frente? Doenças. Qualquer tipo de doença emocional, né? É. Vai fortalecer. Não, e fora sem contar que essa criança vai ser um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, Com Vai ter né? certeza. Vai ter referência. referência, Com né? certeza, não, É. não há dúvida disso, né? Vai saber respeitar as pessoas, a vida e o mundo. Que é o mais importante. Ô, Sam, e você atende hoje online, presencial? E qual é o seu público? Então, eu atendo hoje online e presencial. O meu público hoje é adolescentes, né, de 16 anos até infinita idade, né? Então, não tem aí. Eu tenho pacientes de 80 anos, né, que ai meu Deus, sou muito grata, né? E de 16 anos, adultos. Hoje o meu público é esse. Ô, Sandra, vamos fazer um bate-bola aqui, Vamos lá. rapidíssimo? Você Vamos topa? lá. Topo, vamos ver, gente. Não tenho Ó, nada. vamos lá, Sam. O que você diria hoje, a Sandra de hoje, para a Sandra que sofria depressão? Qual conselho você daria para essa mulher? Olha, como no passado eu pensava, né? E hoje eu falaria para mim, eu não fui fraca, né? Eu aprendi a ser resiliente, aprendi a ver a vida com cor, né? A gente fala coragem, cor age, né? Então eu acho que eu busquei essa cor mesmo, né? Então eu não fui fraca. Eu só não tinha conhecimento das belezas que a vida tinha para me oferecer. Então é isso, eu aprendi né, a florescer nisso tudo. Eu diria para ela, você é maravilhosa. Um hábito que transformou sua vida? Olha, eu acho que eu posso citar duas coisas aqui, né? A psicoterapia, porque eu fui muito certinha com a minha psicoterapia. Eu faço há mais de 20 anos, porque eu gosto mesmo, né? E o hábito de ler. Eu acho que a leitura, para mim, assim, me abriu caminhos, assim, também. Meu Deus, maravilhoso. Eu amo. Agora, psicologia em uma frase. Ai, meu Deus, psicologia numa frase. Eu acho que é liberdade. Lindo. E agora um conselho para quem tá num problema, que não vê solução. Então, nem todo mal é mal, né? Se você não vê solução, busque ajuda. Você não é fraco, né? Você precisa reconhecer, né? E buscar ajuda, falar. Isso é muito importante. Eu acho que isso. E o maior mito sobre a depressão? Olha, frescura. A gente escuta muito isso, né? Isso é frescura. Se arruma, vai. Gente, depressão é uma coisa séria. Depressão mata. Ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada, né? E muitas pessoas também cometem o erro, e é importante a gente citar. A depressão não vem só da tristeza, porque as pessoas acham assim: tô chorando, a depressão tem que estar triste, ai, melancólica. Gente, tem muita gente que tá sorrindo e tá com depressão. Tem muita gente que você olha, tá pulando, mas tá um caco por dentro, né? Então, essa pessoa precisa ser olhada num todo, né? A gente precisa ter este olhar e ajudar. E a família precisa estar atenta nisso, porque ela é a primeira pessoa que está ali, né? Então, ela precisa estar atenta nesse indivíduo
para ajudá-lo. E aí sim, gente, sempre bato na mesma tecla, buscar psicoterapia, buscar ajuda emocional, buscar também uma medicação se preciso for, né? A gente não pode fechar os olhos, é importante. E o que você gostaria que todos soubessem sobre saúde mental? Então, a saúde mental é isso, você se autoconhecer, buscar o seu equilíbrio, né, para você ter uma vida plena. Então, eu acho que isso que é importante na saúde mental. É nem 80, né, e nem 8, mas você, né, não se massificar, não achar que você tem um problema, até porque nós temos a nossa subjetividade. E as pessoas costumam assim, vai ao médico, você tem depressão, te massificou. A sua depressão não é igual à sua depressão, não é igual à minha depressão. Nós temos a nossa subjetividade. E a gente precisa começar a abrir o olhar para isso e parar de se dar um autodiagnóstico. Eu acho que isso é importante. Agora, depois de tantos recomeços, de tudo que aconteceu, uma palavra que define a sua vida hoje. Ai, olha, movimento. Eu acho que movimento, resiliência. Eu acho que isso cabe muito bem aqui para os meus recomeços. E qual foi o seu maior aprendizado nessa jornada toda até aqui? Ai, meu Deus, meu maior aprendizado é eu consegui sobressair de tudo, eu consegui fazer a travessia, né? Eu consegui fazer a minha a travessia com maestria. E hoje eu tento passar, né? Essa questão de edificar sempre para as pessoas. Acho que esse foi o meu maior aprendizado. É a palavra certa, travessia. Tem até um filme que eu já assisti sobre isso que é maravilhoso, mas não vou lembrar o nome agora. Agora, Sam, para aquela câmera ali, uma mensagem para o mundo ouvir. O que você deixaria? Olha, eu acho que precisa ter menos pressa e mais presença. Eu acho que é isso. Eu deixaria essa mensagem para as pessoas: menos pressa e mais presença. Isso mesmo. E ainda para essa câmera olhando, Sam, deixa as suas redes sociais, aonde as pessoas te encontram. Bom, eu tô no Instagram, @Sandra_Hilário, Hilária com I, né? Também tô no TikTok. E no meu WhatsApp, onde as pessoas me encontram, que tá no meu Instagram. É isso. Ai, gente, que papo maravilhoso, Sandra. História linda. A gente quer te agradecer pela presença, por essa história de vida linda, um aprendizado para nós, para todas as mulheres. Por todos os conselhos que você deixou aqui para quem estiver assistindo. Obrigada e parabéns, que a sua jornada ali continua, que muitas pessoas que te procuram tenham novos recomeços, assim como você teve. Obrigada por estar aqui conosco. Meninas, eu que agradeço. O trabalho de vocês é lindo, maravilhoso. Obrigada. Né? E, nossa, eu sou muito grata de ter a oportunidade de estar aqui, principalmente com vocês duas, que são lindas. Ai, muito obrigada. Então, para você que tá ali vendo o problema de alguém na sua família, em alguém do trabalho, é um sobrinho que tá ali trancado e os pais não estão vendo, gente. Procura um profissional tão capacitado quanto a Sandra. Entre lá nas redes dela, ela deixa muita dica, é muito legal, o trabalho dela é lindo. E ela é uma pessoa que tem propriedade, porque ela já passou por muita coisa. Então, a bagagem que ela traz é maravilhosa. É isso aí, gente. Então, ó, já sabe, vem aqui contar a sua história, vem falar da sua transição de carreira, vem nos inspirar. Vem pra cá, porque com elas... É assim.